Olá, crianças bonitas! Vamos iniciar mais uma semana, hoje com a apostila do segundo bimestre, tá bom? Iremos fazer a unidade 6, distribuidora de brindes, e as lições de casa 1 e 2, lá das páginas 89, 90, 91, 92, 148 e 149, tá? Para a gente poder fazer essa unidade 6, eu vou explicar para vocês e quero que vocês acompanhem junto comigo com a apostila e um lápis em mãos para vocês irem anotando, tá? Então, vamos lá. Na página 89, né, começa com suas experiências e tem um laboratório e tem aí uma conversa entre o senhor Osvaldo e um cliente dele, tá? Então, vamos lá, ó. O senhor Osvaldo, comerciante de uma distribuidora de brindes personalizados, resolveu divulgar os produtos que vende, distribuindo-os aos clientes durante pequenas reuniões. Para a primeira reunião, pensou em montar um painel ou uma escultura com 1000 lápis brindes, em um trabalho criativo e bonito de se ver, né? Então, o senhor Osvaldo, ele é um vendedor de uma distribuidora de brindes, né? E ele, nessa primeira reunião que ele foi fazer, ele pensou em montar um painel, né? Ou uma escultura, alguma coisa bonita assim, utilizando 1000 lápis, e esses lápis iriam ser os brindes, tá? Então, olha só o que aconteceu. Agora é a situação problema, a parte 1, tá? A gente também aqui vai dar uma adaptada para todo mundo conseguir fazer em casa, tá? Então, olha só. Atenção, alunos do quarto ano. Agora vocês têm uma tarefa: montar um painel ou uma escultura com 1000 palitos para servir de modelo ao senhor Osvaldo na divulgação de seus lápis brinde. Só vou impor uma condição. Para essa montagem, todos os alunos deverão contribuir com quantidades iguais de palitos, ou seja, cada aluno deverá trazer uma quantidade igual àquela que cada colega irá trazer também. Para isso, será necessário calcular quantos palitos cada aluno deverá providenciar. E responda: quantos palitos cada aluno deverá providenciar, tá? Então, pessoal, antes da gente poder responder essa pergunta, a gente vai realizar um cálculo de acordo com o número de alunos que tem na sala de aula, tá? Então, olha só, a gente precisa pegar os 1000 palitos, né, que o senhor Oswaldo vai fazer a escultura, e a gente vai dividir por 26, que é o número de alunos que a gente tem no quarto ano, tá? Por que a gente vai fazer essa divisão? Para a gente poder saber quantos palitos cada aluno terá que levar, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o 1000 e vou dividir por 26, né? Agora vem o que eu comentei com vocês semana passada, que a gente ficou lá estudando bastante divisão, treinando, para chegar nesse momento. O que está acontecendo aqui? Na minha chave, né, no meu divisor aqui, eu tenho 2 números agora, né? Até então, vocês estavam fazendo com um número só na chave. A partir de agora, a partir dessa apostila do segundo bimestre, vocês aprenderão a fazer a divisão com 2 números na chave, tá? Então, eu vou explicar para vocês certinho agora como que vocês irão fazê-los, tá? O objetivo é o mesmo da divisão que eu expliquei para vocês semana passada, né? E vai mudar assim, gente, pouquinha coisa, né? Na verdade, o processo é o mesmo, só tem que prestar um pouquinho mais de atenção e talvez ela demore um pouquinho mais para fazer, mas isso não tem problema nenhum. A gente chegando ao resultado final certinho, já vai estar ótimo, tá? Então, olha só. Primeira coisa que a gente já fazia na outra divisão, a gente vai fazer nessa também, é colocar o arquinho, né? Tá vendo como o arquinho ele é muito importante. Por isso que eu fixei bastante para vocês fazerem um arquinho
nas divisões para vocês estarem usando agora também, que vai facilitar muito para a gente. Então, olha só, eu vou olhar no 26 e vou olhar no primeiro número aqui do número 1000, né? O primeiro número do número 1000 é o número 1. E o número 1, ele é menor que 26. Então, eu não vou fazer arquinho no 1. Tá, aí eu vou olhar, então, para os dois primeiros números, que vai ser 10, né? 1 e 0, 10. Só que 10 é maior que 26? Ainda não. Então, meu arquinho não pode ser no 10. Meu arquinho vai ser em quem? Então, ó, vou olhar nos três primeiros números. O meu arquinho vai ser no número 100, porque o número 100, ele é maior que o 26. Então, a gente sempre tem que colocar o arquinho no número maior de quem tá aqui na chave, né? De quem tá aqui no divisor. Tá. E agora, né? A gente não tem a tabuada do 26, porque até então a gente olhava na tabuada do 2 até o 9, né? Fazia lá tranquilamente. E agora a tabuada do 26, eu vou ter que fazer a tabuada inteira do 26? Lógico que não, tá? Agora a gente vai por tentativa e erro. Então a gente vai tentar, pode ser que na primeira tentativa dê errado, a gente tenta de novo e vai tentando até encontrar, tá? Aí a gente vai assim por dedução. Quantas vezes será que o 26 cabe no número 100, né? Não é uma vez, porque 1 vezes 26 vai dar 26, e o 26 não está tão próximo do 100, né? Será que na tabuada do 26 vai ter o número 100 ou o número que se aproxime do 100? Tá. Então não vai ser. Então, o primeiro número que eu vou tentar é 26 vezes 2, tá? Então, vocês precisam fazer ou aí no cantinho da apostila de vocês, ou pega uma folha de rascunho, mas nunca apaguem, tá? Vão fazendo os rascunhos, mas não fica apagando o rascunho. Faz de um jeito que não tenha necessidade de apagar, porque pode ser que vocês precisem usar alguma coisa que vocês já fizeram anteriormente e vocês apagaram, tá? Então, no rascunho, ou pode até mesmo fazer na folha do caderno de vocês, coloquem lá, né, a data, coloca rascunho para as divisões e faz um caderno, não tem problema nenhum. O importante é estar realizando essas continhas, tá? Então, olha só, será que 26 vezes 2 dá um número próximo a 100 ou dá 100? Então, vou lá, faço o meu cálculo e vejo que deu 52. Ah, mas o 52 ele é um número muito abaixo do 100, né? Será que se eu fizer 26 vezes 3, não vai ser o número mais próximo do 100? Então, a gente vai lá, faz o nosso rascunho e realiza essa multiplicação. 26 vezes 3. Tá, encontrei 78. O 78 até que ele é um número mais próximo do 100, né? Mas será que se eu fizer 26 vezes 4, será que vai ser um número mais próximo de 100? Olha só. Quando eu fiz 26 vezes 4, deu 104. E a gente precisa do número menor do que 100, né? Então, quem que a gente vai pegar aqui no caso? O 26 vezes 3, que dá o 78, que é o número próximo do 100 e menor do que 100. Então, olha só, vou usar ele. Pronto, já achei o meu primeiro número, olha lá, ó. Então, vou fazer 3 vezes 26, que já tá aqui no meu cantinho, que deu 78. 78 eu vou colocar lá embaixo do 100, vou fazer a minha subtração, aí vocês emprestam, né, tudo certinho aqui, e vai dar 22. Tá, mas acabou a minha divisão? Ainda não, né? Tem um zero aqui ainda aqui em cima que eu não fiz o arquinho nele. Então, a gente vai fazer o mesmo processo anterior que vocês já sabem, né? Quando eu tenho um número lá, eu tenho que escorregar ele lá embaixo para eu continuar a minha divisão. Então, olha só, eu abaixei e eu encontrei o número 220, né? Formou o número 220. E agora, será que na tabuada do 26 tem o 220? A gente vai ter que procurar. E como a gente não tem a tabuada em mãos, a gente tem que procurar um número próximo por tentativa, tá? Então, olha só. Primeiro eu vou fazer 26 vezes 5. Será que se eu fizer 26 vezes 5, eu encontro o número próximo do 220? Vamos lá, ó. 130. 130
é um número muito pequeno para estar próximo do 220, né? Então, eu vou tentar por outro número. Eu vou tentar logo pelo 26 vezes 7, que já é um número maior. Poderia fazer 26 vezes 6? Poderia, mas como eu acho que já não vai dar, né? Eu já vou para o 26 vezes 7. Então, 26 vezes 7 deu 182. Tá bem próximo do 220. Mas e se eu fizer, será 26 vezes 8? Vamos ver quanto vai dar? Lá, 208, tá mais próximo ainda. Então, tem que tomar cuidado. Eu fiz 26 vezes 7, deu 182. É o número próximo? É, mas olha quando eu fiz 26 vezes 8. Deu o número mais próximo ainda. E se eu fizer 26 vezes 9? Será que vai dar mais próximo ainda do 220? A gente não sabe. Então, quando a gente não sabe, a gente precisa realizar o cálculo para ter certeza, né? A gente não pode ir assim, eu acho. Não, a gente tem que fazer só quando tiver certeza, tá? Então, a gente vai lá no nosso caderno, no cantinho, e vai realizar o 26 vezes 9. Olha só quanto que deu. Tá vendo? Se eu não fizesse, a gente ia acabar fazendo errado. 26 vezes 9 dá 234, né? Então, que número que eu vou usar que está mais próximo do 220? 208 ou 234? Lembrando sempre que tem que ser um número menor que 220, tá? Então, eu vou usar o 208, que então é 26 vezes 8. Então, eu vou colocar o 8 lá no meu quociente. Eu já sei que 8 vezes 26 é 208, então coloco 208 embaixo do 220, faz a subtração, né? Empresta o que tem que emprestar e vai dar 12. Pronto. Eu não tenho mais nenhum número para baixar, né? Então, o 12 vai ser o meu resto. Então, quando eu faço 1.000 dividido por 26, deu 38 e resto 12. Depois que vocês realizarem, né, a divisão, a gente já pode responder quantos palitos cada aluno deverá providenciar, né? Nesse caso, pessoal, a divisão ela não deu exata, sobrou ainda um resto aí, né? Então, no caso, o que a gente precisa fazer? Que cada aluno deverá providenciar, no caso, 38 alunos, né? Pelo resultado da nossa divisão, só que ainda faltarão 12 palitos. Então, se a gente fosse realmente fazer essa escultura, né? Com os lápis brindes lá do senhor Osvaldo, a gente ia ter que dar um jeitinho de providenciar esses 12 palitos aí, para dar certinho os mil lápis que ele necessita, tá? Então, olha só, dá trabalho fazer essa divisão? Um pouquinho, né? Principalmente agora no começo, que vocês vão estar aprendendo, né? Mas com o tempo, com o treino, sempre que eu falo para vocês que a gente só fica craque se a gente treinar bastante, né? E como a gente vai fazer bastante divisão desse jeitinho aí, vai chegar uma hora que vocês assim, eu já acho que o número mais próximo vai ser o número tal, vou ter que multiplicar pelo número tal. E isso vai facilitando, tá? O que eu peço é que não façam a tabuada inteira, né, do número antes de ver o que realmente vai precisar, porque a gente também não quer perder tempo. Eu não vou lá fazer a minha tabuada inteira do 26, imagina. Tem que fazer a tabuada inteira do 26 para depois fazer a minha divisão. Não tem necessidade. Nesse caso, né, foi um dos primeiros casos que a gente fez, que eu quase que fiz a tabuada inteira, né? Faltou 26 vezes 6 só. Mas, por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que a gente tem que ir por tentativa, né? Poderia muito bem, eu acho que é 26 vezes 8, que vai dar um número próximo do 220. Pode ser que eu já tenha feito de primeira e já tenha encontrado o número, tá? Eu fiz dessa maneira para mostrar para vocês como que vocês têm que fazer. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito e vai ficando muito mais rápido fazer esse processo, tá bom? Então, vamos continuar aí. Agora, lá na página 91, tem uma perguntinha para vocês responderem, tá? Então, vou ler aqui e explicar e vocês anotem aí na apostila de vocês, ó.
Foi possível dividir igualmente os 1.000 palitos entre todos os alunos? Explique. Então, a gente fez a divisão lá, né? Acabamos de fazer a divisão. Vocês têm que fazer essa divisão aí na apostilinha de vocês também. Tem um espaço aí certinho para vocês fazerem. E agora a gente vai responder. Foi possível dividir igualmente? Vamos ver. Não foi, né? Por quê? A divisão ela não foi exata, como eu já tinha falado para vocês. Ela sobrou um resto 12. Então, a pergunta, né, se foi possível dividir igualmente, a resposta é não por este motivo. A divisão ela não foi exata, né? Ela sobrou aí um restinho 12, tá? Agora, pessoal, ainda na página 91, tá assim. Tire uma fotografia da obra realizada pela turma de alunos e colhe no espaço abaixo ou represente o painel por meio de um desenho, tá? É o seguinte, como a gente não está em sala de aula, né, não tem como a gente fazer essa escultura aí com os lápis ou com os palitos que ele está pedindo para gente. Então, o que eu vou sugerir para vocês fazerem aqui, tá? Como a gente não vai ter foto para tirar, eu vou pedir para vocês representarem um desenho de como vocês fariam uma escultura utilizando lápis, tá? Imagina o que vocês podem até fazer, né? Pega aí vários, não vai precisar pegar os 1.000 lápis. Mas peguem aí uma certa quantidade de lápis, pode juntar com caneta, alguma coisa assim, e tenta formar um desenho em cima da mesa ou em cima da apostila com esses lápis, tá? Tenta formar. Aí, depois que vocês formarem um desenho bonito, caprichado, usem a imaginação, que eu sei que a imaginação de vocês é brilhante. Tenta desenhar o que vocês fizeram com os lápis aí nesse espaço da apostila, tá bom? Pode ser qualquer desenho. Imagina que vocês são os vendedores de lápis e vocês precisam impressionar o cliente de vocês, né? Aí vocês usam a imaginação e formam aí um desenho com os lápis, né? Colocando um lápis do lado do outro, em cima, embaixo. Usem a criatividade de vocês. E depois que vocês desenharem, embaixo está pedindo o nome. Qual é o nome da obra? Então, dependendo do que vocês fizeram, vocês dão um nominho aí para a obrinha de vocês e anotem na apostila na página 91, tá bom? Pessoal, agora na página 92 tem a situação problema, parte 2, tá? Isso aqui é bem simples, mas eu quero que vocês prestem atenção, ó. Fala assim. A primeira reunião do Sr. Oswaldo para a distribuição de brindes aos clientes foi um sucesso. As vendas estão a todo vapor. Assim, ele decidiu continuar com a divulgação de seus produtos em mais uma reunião. Desta vez, precisa distribuir 630 unidades igualmente, olha lá, distribuir igualmente, a gente já sabe que é divisão, né? Igualmente entre 15 clientes. Como o senhor Oswaldo não perde uma oportunidade sequer de desafiar os seus dois filhos, Rafael e Luiz, propôs que ambos fizessem o registro de mais essa distribuição de lápis. Veja como Rafael e Luiz registraram a operação de divisão, tá? Então, olha só. Os dois, né, quando a gente vê aí, os dois fizeram 630 dividido por 15. Mas quando a gente olha um pouquinho melhor, a gente vê, poxa, por que do Rafael a continha foi mais longa, né? Parece que foi maior. E do Luiz parece que foi menor, né? Só que quando a gente vai olhar o resultado das duas divisões, dos dois meninos, a gente percebe que o resultado tá igual. Que do Rafael deu aqui, ó, 42. E do Luiz também deu 42. Só que do Rafael tá 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 2. E do Luiz só tá 20 mais 20 mais 2, que também deu 42, tá bom? Aí vocês vão observar os registros feitos por Rafael e seu irmão Luiz. Vai conversar com seus colegas de classe e compare as maneiras como cada um distribuiu os lápis. Escreva suas observações, tá? Então, pessoal, conversando entre a gente, né?
que a gente consegue observar? Então, vocês podem fazer essas anotações aí, né? Que cada um fez de uma maneira, só que os dois chegaram no mesmo resultado, né? Só que o que mais que a gente observa? Ó, nós podemos observar que cada um distribuiu os lápis de acordo com o seu conhecimento. Então, o Rafael, ele sabia fazer desse jeito, e o Luiz sabia fazer de outro jeito, mas os dois chegaram no mesmo resultado, tá? Isso que importa. Interessante na matemática é que a gente pode, às vezes, resolver mais de uma maneira e chegar no mesmo resultado, né? Só usando o raciocínio lógico, a gente chega no mesmo resultado, tá bom? Então, vocês anotem aí na apostila de vocês o que vocês conseguiram observar dessas duas divisões, tá? Pessoal, agora é o seguinte, vocês vão fazer para mim as lições de casa 1 e 2, e eu vou dar uma breve explicação para vocês aqui, para vocês poderem fazer, tá? Então, olha só, a lição de casa 1 é continuação lá da historinha do senhor Oswaldo, tá? Então, fala assim, o senhor Oswaldo fez uma vistoria em seu estoque para registrar a quantidade total de produtos em cada estante da distribuidora. Observe seus registros e ajude-o com os cálculos. Lembre-se de que, para facilitar o controle do estoque, o senhor Oswaldo distribuiu os produtos igualmente em cada uma das prateleiras. Então, vocês podem até grifar aí o igualmente, distribuir os produtos igualmente, porque vocês já sabem, né, que se ele fez a distribuição igualmente, ele usou divisão, tá? Mas, ó, quero que vocês prestem bastante atenção. Então, tem aí as 4 estantes e tá faltando alguns números que vocês precisam completar para mim, tá? Para encontrar esses números que estão faltando, vocês vão usar o espaço que tem aí embaixo para cálculos e depois vocês vão explicar o procedimento que vocês utilizaram para calcular a quantidade de agendas. Então, olha só, vamos voltar lá na prateleira, tá? A primeira fala assim, estante das garrafas de água, 7 prateleiras com 15 garrafas em cada uma. Total de garrafas, então preste bem atenção na pergunta, tá bom? Ele está perguntando total de garrafas, então imagina, tem 7 prateleiras, cada prateleira, 15 garrafas cada uma. Que cálculo vocês vão precisar realizar para dar o total de garrafas, tá? Presta atenção nisso aí. Na estante do lado, ó, estante das camisetas. 8 prateleiras com 25 camisetas em cada uma. E ele está pedindo para vocês o total de camisetas. Então, também preste atenção nessa. Imagina lá, 8 prateleiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma tem 25 camisetas cada uma. Que continha vocês vão ter que realizar para dar o total de camisetas, tá? Agora, pessoal, lá embaixo, a estante das agendas. É essa que depois vocês vão ter que anotar lá no espacinho da apostila como que vocês calcularam, tá? Então, olha só, 9 prateleiras com, aí tem um espacinho pedindo o número, agendas em cada uma. E agora ele deu o total de agendas pra gente, ó. Então, o total de agendas são 99. A gente tem 9 prateleiras para distribuir igualmente essas agendas. Qual cálculo vocês vão realizar para encontrar o número de agendas em cada prateleira, tá bom? Agora, do lado, ó, a mesma ideia. Agora é a estante de canecas. São 14 prateleiras com, o número que está faltando aqui vocês vão preencher, canecas em cada uma. E o total de canecas é 140. Tá? Então, vocês têm um total de 140 canecas para distribuir em 14 prateleiras. E a gente precisa descobrir quantas canecas vai ter em cada uma dessas prateleiras, tá bom? Então, vocês têm aí 4 cálculos para realizar. Façam na apostila de vocês bonitinho e depois respondam do lado qual foi o cálculo que vocês utilizaram para calcular a quantidade de agendas, tá bom? Agora, a lição de casa 2, bem facinho. Lá na página 149 diz assim: verifique em cada um dos itens a seguir
se 24 bonés podem ser divididos igualmente nas caixas desenhadas. Então, olha a palavrinha-chave aí que vocês podem grifar. Divididos igualmente. Agora, quando essa divisão for possível, registre em cada caixa a quantidade de bonés que serão guardadas. Então, vocês terão aí um total de 24 bonés e vocês vão ter que distribuir aqui, ó, na letra A, em 4 caixas. Então, se vocês pegarem 24 bonés e dividirem em 4 caixas iguais, quantos bonés terão em cada caixa? Então, vocês vão realizar também o cálculo aí na apostila, tá? E se essa divisão for possível, o que é quando essa divisão for possível, né? Que ele falou, quando essa divisão for exata, tá? Quando o resto dessa divisão for exata, for zero, vocês vão colocar aqui a quantidade em cima da caixa ou do lado da caixa, quanto a quantidade de bonés que vai ter em cada uma, tá? Aí vocês vão fazer a mesma coisa na letra B. Se eu pegar 24 bonés e distribuir em 3 caixas, quantos bonés vai ter em cada caixa? Depois, na letra C, em 5 caixas. E na letra D, em 6 caixas. Pessoal, ó, então é isso a nossa aula de hoje, tá? E eu vou pedir para vocês uma coisa muito importante, tá bom? Eu preciso que vocês mandem foto para mim, ou no Psicóloga, tá? Ou quem já tem aí o número do meu WhatsApp, já pode mandar pelo WhatsApp também. As fotos das lições de casa 1 e 2, tá bom? Então, vocês façam todos os cálculos necessários na apostila, porque eu quero ver se vocês fizeram, tá bom? Então, façam lá as lições de casa 1 e 2, hoje mesmo. Tira uma foto e manda para a Pro, tá? Pode ser por escola ou pelo WhatsApp. E eu vou anotar aqui em casa, eu já tenho né, uma lista com o nome de vocês. E eu já vou anotar quem fez a tarefa. Aí, se não fez, eu já vou mandar um recadinho, porque precisa fazer, tá? É importante. E se vocês tiverem alguma dúvida aí nessas 2 páginas, vocês também podem estar mandando mensagem para mim por qualquer meio aí, para eu ajudar vocês, tá bom? Pessoal, então é isso e até a aula de amanhã, tá bom? Um beijinho.